A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, tá tudo bem com você? Tá tudo jóia? Como que tá sendo o seu final de semana aí? O meu tá bom, né? Graças a Deus tá tudo certo. Deus é maravilhoso e cuida de nós, não é? Que bom estar com você aqui na Rádio Maior Amor. Mais um sábado abençoado, né? Meio-dia pelo horário de Brasília, você sabe. Todo sábado eu tô aqui na Rádio Maior Amor. Você ouve a reprise também aos domingos às 13 horas e depois nos principais agregadores de podcast. Eu tô em todas, é o Jean Peterson com o programa Por Dentro da Bíblia. E você vai participando aí pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 997 54 00 49. Esse é o WhatsApp para você mandar sua mensagem. Segue lá também a gente no Facebook, facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Manda sua mensagem lá. Se você quiser, né, se sentir à vontade, pode perguntar que estamos aqui, né? Deus é maravilhoso. Vamos estudar a palavra de Deus no seguinte tema. Já vou dizer o tema antes de mandar abraço para vocês. O tema é: qual a origem do pecado? Vai ser emblemático, vai ser diferente. O programa de hoje é muito complexo, né? Vamos falar sobre isso, né? Deus é fiel. Gente, que calor! Tá quente aqui no Mato Grosso, tá seco demais. Só Deus, mas vamos indo, vamos avançando, vamos rompendo, né? É assim que estamos. Deixo o meu abraço, meu alô a cada um que está ouvindo o programa Por Dentro da Bíblia, a cada um mesmo que tem, né? Que tem nos dado esse apoio, a Cedir de Presidente Prudente, que sempre participa, sempre manda mensagem para mim, sempre compartilha, não é? Que alegria, Irani de Fortaleza, tá meio sumida, né? Tem umas semanas que ela não participa, mas ela garantiu pra mim que ela ouve na caixinha de som, que eu não vou falar o nome, porque senão ela atende, né? Então não vou falar o nome não, viu? Ela fala: oi, tô aqui, né? E Deus abençoe Celimar, não é? De São João Nepomuceno, Minas Gerais. Que maravilha, com seu filhinho Davi, toda a família. Alô, David, brincadeira, Davi. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, da companhia. O missionário Miltinho Passoni ali em Maringá, né? Me chama de professor, mas é bondade dele, né? Estamos aqui aprendendo, ensinando a cada dia, porque Deus é bom só pela misericórdia dele. E hoje nós vamos ver isso, né? Hoje nós vamos ver que é só pela misericórdia do Senhor mesmo, né? Não é fácil não, mas vamos avançando em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos para o que realmente importa? Se você tiver algum apontamento, quiser mandar mensagem, fica à vontade, tá bom? Em nome de Jesus. Vambora estudar a palavra de Deus. Vamos! Você está com Jean Peterson por Dentro da Bíblia. Vambora estudar a palavra. É para isso que estamos aqui, para estudarmos a palavra do Senhor, não é? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Qual a origem do pecado, né? Qual a origem do pecado? O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Isso é o pecado, né? E nós estamos em pecado. A raça humana está, no geral, tá bom? No geral, está escravizada pelo pecado. Na verdade,
tudo sofreu e sofre as consequências do pecado. Tudo, né? Não há nada perfeito, nada que não tenha sido contaminado pelo pecado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de estudar esses temas, porque demonstra claramente o que Jesus fez por nós, porque se não fosse por ele, estaríamos perdidos, não é? Então, qual a origem do pecado? Nós vemos em Gênesis capítulo 1 que Deus criou tudo perfeito, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra, o céu e a terra. E a terra, no verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Peraí, Jean, mas se Deus criou a terra perfeita, por que havia trevas? Então, a gente percebe que houve alguma coisa entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Alguma coisa aconteceu aí. Não é? O que aconteceu? Deus criou o céu e a terra, bonitinho, perfeito. E a palavra ali, né? A terra era sem forma e vazia. No hebraico seria: a terra se tornou sem forma e vazia, escura, com densas trevas. Mas louvado seja Deus que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a terra. Se não fosse por Deus, não é? Então, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, não é? Nós descobrimos isso em Ezequiel capítulo 28. Você já conhece a profecia, né? Sobre Satanás, sobre a queda de Satanás. Ezequiel 28, né? A profecia de dupla referência. Ela fala do rei de Tiro, né? Governador da cidade de Tiro. Começa falando com um homem. A partir do verso 11... ele fala com aquele que dominava este homem, Satanás, não é? Então, nós vemos uma profecia de dupla referência. O que é isso? Deus estava falando para aquela situação, para aquele contexto, e também se aplica ao futuro, algo que aconteceria, não é? Isso aconteceu na Bíblia várias vezes. Você quer ver um exemplo? Deus falou a Davi que o reino dele seria eterno. Mas Davi seria... Não, estava falando de Jesus, né? Estava profetizando do reino eterno de Jesus, não é? Que era descendente de Davi. Então você vê uma profecia de dupla referência. A Bíblia é cheia dessas profecias, né? Por que é uma profecia de dupla referência e não está falando só do homem? Porque a partir do verso 11 de Ezequiel 28... no verso 12 fala assim, ó: tu és o selo da perfeição, ou sinete da perfeição, selo da medida, perfeito em formosura. O homem não era mais perfeito, porque o homem já tinha caído quando Deus falou com Ezequiel acerca disso. O homem já não era perfeito. Perfeito eras, no verso 15 está falando, né? Então, Jesus era perfeito. Nenhum homem pode ser chamado de perfeito. Você é perfeito. Não é. Adão era perfeito, foi criado perfeito. Nós vamos ver mais para frente durante esse programa. Mas ele caiu, não é? No verso 14 do mesmo capítulo de Ezequiel 28, diz que ele era um querubim ungido para cobrir, né? Então, nós vemos como era Satanás, né? Ele, no verso 13, diz: estivesse no Éden. Eu vou pontuar alguns pontos, tá? Não vou ler tudo porque não dá tempo. Mas fala que ele era perfeito, que ele estava no Éden, no jardim de Deus. Era coberto de pedras preciosas, não é? Ungido para cobrir. Até que, verso 15, se achou iniquidade em ti. Da multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueado. E no verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei
diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Então é isso. Aqui vemos a origem do pecado, não é? Satanás, ele se impressionou, ele ficou orgulhoso. Ó, pega isso aqui. Ele ficou orgulhoso, né? Como eu era bonito. Como ele falava assim, como eu sou bonito, como sou inteligente, olha como eu sou perfeito, não tem nenhuma mancha, eu sou cercado de pedras preciosas, né? Olha como eu sou. Com isso, ele deixou a única fonte de vida, que era o Senhor. Que é o Senhor, não é? Ele quis ser independente. Né? Ele quis ser independente. E, querendo ser independente do Senhor, ele caiu. Satanás pecou, não é? Satanás pecou. E Deus odeia o pecado. Deus nos ama. O Senhor me ama, o Senhor te ama. Mas ele odeia o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E foi isso que aconteceu. Satanás pecou e não podia mais permanecer na presença de Deus, porque Deus se afasta onde tem pecado. Romanos capítulo 1, verso 18, demonstra que toda vez que tem pecado tem a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens. E impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Então, nós vemos que Deus está indignado. Deus odeia o pecado. O pecador, ele se afasta de Deus. Nós vamos ver isso de forma mais ampliada, queridos. O que aconteceu, não é? Em Isaías capítulo 14. Vamos avançando. Em nome de Jesus. Como caíste desde o céu, verso 12, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer não existia, tá? Uma palavra latina, que vem do latim, que significa luz se fez, né? Ele era portador de luz. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Ó, no verso 13, o que ele dizia? Ele falava assim, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, meu Deus. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A criatura querendo ser o Criador. O que é isso, hein? A criatura querendo ser mais do que todo mundo, né? Se percebe que há 3 céus, a palavra de Deus, ela demonstra, né? O céu dos céus é o primeiro céu, onde Deus habita. O segundo céu são as regiões celestiais, né? Onde habitam anjos e demônios. Naquela época só anjos, né? Não havia demônios. E o terceiro céu é esse aqui, que nós vemos. A atmosfera, não é? É o terceiro céu. Então, por que ele falou? O Satanás falou que acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, né? Anjo era chamado de estrela, então ele falou assim, ó, eu vou ficar acima dos anjos, eu subirei ao céu. Ele falou, eu vou sentar no trono de Deus. Orgulho, soberba, e a soberba, o orgulho, ele precede a queda. Então foi isso que aconteceu. Assim o pecado se originou. Aí o que aconteceu? O Senhor lançou este ser juntamente com 1/3 deles, de anjos. Ele lançou sobre a terra. E com isso a terra se tornou sem forma e vazia. Veja o caos que o pecado causa na minha vida e na sua vida. Veja o caos. Terrível. Só que assim, veja, Satanás tinha pecado, os anjos pecaram, foram com ele, lá em Apocalipse 12 você vê isso, né? Essa cena de forma mais clara, a batalha do arcanjo Miguel contra Satanás. Então, você percebeu, Satanás pecou, não é? E aconteceu tudo isso. Mas e como que isso chegou até o homem? Qual é a origem? A origem foi em Satanás. Mas e o resto?
Aí aconteceu o seguinte, veja. Salmos, capítulo 115. Salmo 115, verso 16, fala assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. É muito interessante isso, meus irmãos. É muito interessante. Deus criou o homem, já estudamos sobre isso. Deus criou o homem, Adão e Eva. Deus criou o ser humano, né? Então Deus criou o homem, entregou para esse homem, Adão, a terra. O que Deus falou? Cuida. O que Adão fez? Deu nomes aos animais. Ele cuidava do jardim. O que Deus quis, ou melhor, o que o Senhor falou para nós através desse versículo que eu li e de outros? A terra Deus deu para você, homem. Ninguém pode agir na terra se não for através de você. Só o homem podia agir na terra. Aí você vê Satanás olhando, falando, mas, cara, tem um ser criado por Deus, a semelhança de Deus. Satanás queria ser a semelhança do Altíssimo, só que ele queria ser mais do que Deus. Então ele vê um ser perfeito, criado à semelhança de Deus, morando no planeta que era dele. Ele ficou maluco, ele ficou doido, não é? Então o Senhor, por nos amar, por amar o homem, disse, só o homem pode agir na terra. Você já pensou por que a gente tem que orar? Por que eu preciso orar? Porque Deus só pode agir na terra por meio do homem. Mas Deus não é soberano, irmão Jean? Que heresia é essa que você está falando? Sim, mas ele baixou esse decreto lá, ainda no Jardim do Éden. Está escrito isso na palavra. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então Deus, o nosso Senhor, Ele conta comigo e com você para agir na terra. Por que precisamos orar? Por que precisamos fazer a obra do Senhor? Por que precisamos proclamar as boas novas? Porque é através do homem que Deus age, né? Já respondi outra pergunta, né? Que daria outro programa. Já dei uma síntese aqui. Então, Deus conta conosco. Deus se limitou. Falou, não, eu vou agir por meio de você. Pelo seu meio, né? Porque se não fosse assim, meus irmãos, Satanás ficaria livre, né? Isso não é porque Deus é limitado, porque Deus limitou o poder de Satanás. Ou não, você está limitado. Porque senão ele ficaria livre, fazendo o que quisesse. Livre, né? Com todos os demônios, para lá e para cá, fazendo mal, deitando e rolando. Então, por isso, Deus limitou, não é? Por isso Deus limitou e falou, não, só vai agir por meio do homem, né? Então Satanás não aceitou. Falou, não, eu vou destruir. Deus criou perfeito. Se eu não fui, ninguém vai ser, né? Aí você vê em Gênesis capítulo 2, verso 15, o Senhor falando para Adão lavrar e guardar o jardim. Mas se era perfeito, guardar demonstra que havia um perigo. Tinha alguém rondando. Ó, toma cuidado, viu, Adão? Lavra, cuida do jardim e guarda. Você vai guardar para ninguém tomar de você, não é? Então, Satanás foi com tudo, né? Como não tinha um homem para Satanás usar, Satanás usou uma serpente, né? Já falei sobre isso em outros programas, não é? Então vamos lá, Deus criou o homem livre. O homem precisava exercer de forma livre e voluntária a sua vontade, se ele aceitava o comando de Deus ou o comando de Satanás, não é? Ó, você pode comer de tudo nesse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Essa não é? Então a serpente foi e Eva deu ouvidos a Satanás. Você vê em Gênesis capítulo 3. Não vou ler tudo, porque não há tempo. Mas em Gênesis capítulo 3, o que Deus falou? Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ou seja, quem domina é o homem. Aí sabe o que aconteceu em Gênesis 3? Eva ouviu a serpente. Foi dominada pela serpente. O animal dominando o homem. Quando você inverte um princípio de Deus, dá nisso, não é? Eva foi dominada pelo Satanás, pela serpente, né? Eva inverteu a ordem. Então, quando Eva começou a dar ouvidos,
Foi conversando, não foi? Eu acredito que foi no mesmo dia. Acho que o bicho ia lá, ô Eva, vamos tomar um café? Vamos conversar um pouquinho? E a Eva foi, e foi dando ouvido. Quando ela começou a dar ouvido, o bicho percebeu, ganhei, isso aqui tá no papo. Essa é minha. Então, Eva não prestou atenção na palavra de Deus. Satanás inverteu, usou a palavra de Deus de forma deturpada. Eu já falei sobre isso em outros programas. E caiu, não é? Nós temos que praticar, meus irmãos, a palavra de Deus de forma completa. Não podemos ficar no meio termo. Precisamos conhecer. Por isso eu estou aqui. Por isso nós estamos aqui. Estudando a palavra de Deus com muito amor, com muito carinho, com muito apreço. Eu estou aprendendo aqui também com você, para não cairmos nos enganos de Satanás. Ele enganou Eva. Não foi bem isso que Deus disse não, Eva. E Eva, então me explica. Eva preferiu ouvir a palavra de Satanás do que ouvir a palavra de Deus, né? Homicida, mentiroso Satanás, né? Faz isso até hoje, né? Ele falou, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Você é boba, Eva. Perdão. Você é boba, Eva. Você tem que ser igual a Deus. Deus está escondendo de você muita coisa boa. Deus está roubando você. Aqui vem orgulho. Orgulho. Falei do orgulho que estava no coração de Satanás. O orgulho também está no coração do homem. Tem uma música que diz, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Foi isso. O orgulho nos afasta do Senhor, né? Começa aí. Então, Satanás usou essa tática, né? E ele vai pondo dúvida. Foi assim mesmo que ele falou? Mas não foi bem assim, né? Ele vem de mansinho, sutil, não é? Então, nós percebemos aqui, né? Eva caiu. Eva olhou, viu que a árvore era linda e comeu, né? Pega aqui, essa eu não posso deixar passar. Satanás apelou para a alma primeiro. Olha, você vai ser como Deus. Aí foi o ego, né? O ego inflado, a alma. Depois apelou para o corpo, os olhos. A mulher foi, olha que bom. E a mulher comeu e deu ao seu marido. E aí, meus irmãos, quando o homem aceitou a palavra de Satanás, veja, Deus falou. O homem tinha, a mulher nesse caso, tinha duas palavras diante de si. A palavra de Deus, o bem, e a palavra de Satanás, o mal. E o ser humano escolheu o mal. Quando ele aceitou a palavra de Satanás, o ser humano, Eva e depois Adão, o pecado entrou na raça humana. Lembra, Deus não pode ficar onde está o pecado, né? Então, a vida de Deus saiu do espírito do homem. A Zoe não estava mais lá, né? Até tinha vida, bios, né? Biológica ali, estava vivo. Mas a vida de Deus foi sendo retirada, né? Você pega, por exemplo, uma folha. Você pega uma folha de uma árvore, tá ali, bonita. Aí você tira, né? A folha, ela cai da árvore. Ou você arranca. A folha vai indo e vai secando até que vira pó, vira cinza, né? Tá ali. Vai ser levada com o vento. Foi isso que aconteceu com o homem, né? Nós não fomos criados para isso. Não fomos criados para morrer. Mas aconteceu. O ser humano caiu, foi separado da sua fonte de vida por sua livre e espontânea vontade. O homem quis assim e assim aconteceu, não é? Toda palavra é uma semente. Por isso que você diga boas palavras, né? Meu Deus, é só pela misericórdia. Às vezes a gente fala coisas, né, sem saber, sem pensar, na hora da raiva, só que se a gente não cuidar, aquilo vira contra nós, porque foi lançado no mundo espiritual, né? Então temos que tomar cuidado. Toda palavra ela é uma semente. Satanás plantou a semente dele e eles plantou e germinou porque eles acolheram, regaram aquela semente, não é? O resultado do pecado, meus irmãos, é a morte. Isaías capítulo 59, verso 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos capítulo 10, capítulo 3, verso 10 diz: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, nenhum
que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Né? No mesmo capítulo, verso 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Como que aconteceu isso? Né? Como que aconteceu? Tiago capítulo 1. Olha o que aconteceu com Eva e Adão e pode acontecer conosco também. Mas cada um é tentado. Tiago 1,14 em diante. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então vai indo, né? Aquele orgulho vai crescendo. Eu sou tal, olha como eu tenho tudo que eu quero. Tá tudo bem. Por isso que não fica tudo bem, né? Deus permite a luta, né? A prova, para nos aprovar. Porque se ficar tudo bem, meu irmão, vamos indo. Então, o pecado, ele não é da noite pro dia. Ele vai sendo alimentado, aí cresce, aí é consumado, aí gera morte, né? Então, vamos ver aqui. Deus falou, vamos recapitulando, Deus falou, não coma, se você comer você vai morrer. Satanás falou, não, pode comer, você vai viver. Pelos frutos a gente conhece a árvore, não é? Então o homem demonstrou de maneira clara em quem ele cria. Né? O homem se submeteu a Satanás e o planeta passou para as mãos de Satanás. Não é? Quando o Satanás ele tentou Jesus no deserto, está lá em Lucas capítulo 4, verso 6, ele disse assim, a autoridade e glória dos reinos me foi entregue. Então era dele. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Era nosso, era do homem. E foi assim que Deus queria que fosse. E o homem falou, não, Satanás, toma, é seu. Né? Então nos tornamos escravos do pecado, escravos de Satanás. E não somos mais soberanos na terra, né? Só que aí você vê, compara, como precisamos da palavra de Deus. Senhor Jesus, Adão era perfeito, Eva era perfeita, Jesus também era, como homem, né? Perfeito homem. Mas Jesus estava na terra, terra pecaminosa, hostil, cercada de pecado. Adão e Eva estavam no jardim, tudo perfeito, bonito. Imagina uma vida perfeita. A gente não consegue imaginar. E eles pecaram. E Jesus, numa condição muito pior, muito, sendo perseguido, hostilizado, ele venceu. Satanás tentou Jesus. Adão estava no jardim, Jesus foi tentado, foi num deserto. Né? Adão tinha companhia de animais que não eram selvagens. Jesus estava entre as feras. Adão não tinha fome, Jesus estava há 40 dias sem comer. E Jesus venceu o diabo. Como que ele venceu? Usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. Não mudou, não tirou, não alterou, nada. Jesus usou a palavra. Cada vez que Satanás lançava um versículo, Jesus devolvia. Não, mas não é assim que está escrito. Não é isso aí não, que você está falando está errado. Na verdade está escrito assim. E aí tem crente que não conhece a Bíblia, que não quer ler a Bíblia, não quer estudar a Bíblia. Fala de culto, de estudo bíblico. Não vou não. Como que Jesus venceu? Venceu pela palavra, né? Então, meus irmãos, estamos quase caminhando para o final, tá? Quase terminando. Vamos acabar. Então, e aí, meus irmãos, como que fica isso? Né? Nós vemos em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Adão. Então hoje todos temos a semente do pecado em nós. Mesmo o bebê, quando ele nasce, ele já nasce pecador. O negócio é absurdo. Você vê o estado em que nós nos encontramos. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, no verso 15. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17 diz que, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que está dizendo a palavra? Que Jesus veio resolver o problema do pecado. E sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? Antes do pecado, você lê o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Não precisa nem citar versículos, você vê em Apocalipse, você vê em vários trechos da palavra do Senhor, em vários textos bíblicos, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Você vê no Antigo Testamento, né? Jesus já sendo preparado. Antes do problema, Deus já traz a solução. Eu deixo isso para você. Antes mesmo, Deus não mandou, vou criar o homem. Aí Deus criou o homem. Poxa vida, o homem pecou e agora deixa eu pensar num plano. O Senhor, falei isso já em outros programas. Falei sobre a aliança eterna, não é? Que Jesus ele fez uma aliança eterna conosco. Antes mesmo da raça humana, do ser humano ser criado. Na verdade, antes do mundo ser criado, antes de tudo ser criado, o Senhor sabia que iríamos pecar. Isso é um ato de amor, né? Imagina, eu já falei também isso. Eu acho que eu sou até repetitivo às vezes, não é? Você vai ter um filho, mas você sabe que seu filho em algum momento vai virar as costas para você e não vai querer te ouvir. O Senhor fez isso. Falou, vou criar o ser humano, mas eu já vou criar com um plano de salvação. Eu já vou criar com um plano de redenção, porque no momento em que ele pecar, eu vou propiciar a salvação para ele. Glória a Deus! Jesus é a solução para o pecado. Entrou por meio de um homem. E aqui é um pilar da cristologia. Já vou dando spoiler, já estou falando, né? Sobre algo que poderíamos falar no futuro. Por que Jesus teve que vir como homem, nascer de uma mulher? Ele não podia simplesmente vir? Não. Do mesmo modo que Deus deu autoridade ao homem e o homem deu essa autoridade a Satanás, o Senhor precisava tomar de Satanás essa autoridade. E se ele não viesse como homem, presta atenção, como homem, Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. Ele não podia vir só como Deus ou só glorificado, ele tinha que vir como homem, nascer da semente, né, da mulher, vir como homem para tomar de Satanás. Adão foi derrotado por Satanás. É isso que a Bíblia disse aqui em Romanos 5:12 em diante. Adão foi derrotado por Satanás, numa condição muito melhor. O Senhor venceu a Satanás e tomou dele a autoridade. Falou, é minha, Satanás. Por isso que Jesus veio. Então, agora, em Jesus, temos autoridade. Temos toda a autoridade. Encerro este programa dizendo isso, que a solução para todo esse pecado é Jesus, não é? Aquele que não conheceu o pecado, a justificação por meio de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor nos justificou. Falou, tá resolvido, eu resolvi. Aí você crê, eu creio. E aí o que acontece? A santificação. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, tenho pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Aí a glorificação que vai acontecer em breve. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, está resolvido. Em Jesus temos a solução para o pecado. Antes mesmo da fundação do mundo já tinha. Deus criou tudo, criou o homem já com a solução. Ele sabia. Não tem ninguém, meu irmão, pode ser santo, pode orar dia e noite. Não tem gente perfeita. Precisamos de Jesus. A solução para o pecado é Jesus. Aleluia. Então, vamos para o WhatsApp? Vamos encerrar este programa no WhatsApp. Acho que foi um dos programas mais longos, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Vamos ver quem está participando conosco.
Graça e paz, irmão Jean Peterson. Amém. Estou aqui ouvindo esse estudo tão maravilhoso que você está ministrando. Glória a Possivelmente Deus. agora no áudio publicado aí, você já deve ter encerrado, né? Não? O seu estudo pelo programa de hoje. Uhum. Mas até nos emociona em falar aqui a todos os ouvintes da Rádio Maior Amor de que você estará conosco. Amém. Dia 30 de setembro, comemorando o aniversário da rádio. Aleluia. E no dia 1º de outubro estará ministrando, né? Ministrando a palavra de Deus na Assembleia de Deus Jardim São Francisco. Amém. Tá bom? No dia do aniversário da rádio, no sábado, você estará ministrando também à noite na Assembleia de Deus do Jardim Piatã e no domingo, Assembleia de Deus Jardim São Francisco. Glória a Deus. Emociona falar, né? Que bom que você vai vir de tão longe, Amém. do nortão do Mato Grosso, para estar conosco, viu? Deus abençoe, já estamos ansiosos, irmão Jean. Eita, segura a ansiedade aí, seu Amarildo Agnelli, que eu também tô, hein? Eu também estou ansioso por estar com vocês. Que alegria, não é? Obrigado, querido. Deus abençoe. Acabei dando uma palhinha, né? Sobre o que será ministrado. Queridos, que alegria. Que alegria poder estar com vocês. Vão orando aí por este projeto, por esta viagem, não é? Será muito longa, mas logo compartilharemos mais novidades. 10 anos da Rádio Maior Amor, 10 anos. E eu estou há 3 anos e meio nesta história. Já cooperava de vez em quando antes, né? Mandava uma mensagem, uma pregação, divulgava. Mais 3 anos e meio na luta aí, né? Na batalha, vencendo a cada dia, em nome de Jesus. Tô indo embora, hein? Tô indo embora. Já estudamos bastante, falei demais. Tomar uma água ali, né? Deus abençoe grandemente você e sua casa, em nome de Jesus. Aqui assim, a gente estuda a palavra de Deus e ponto final. Sempre, esse é o meu chamado, eu amo estar aqui com você. Deus abençoe. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.